Agora é engraçado que o Lula o Lula que o mundo vê não é esse que a imprensa brasileira está vendo. E, em certa medida, aquele me parece mais verdadeiro do que esse. Vai lá. Vamos lá. Presidente Lula, foi matéria de capa, estampou a capa do jornal El País, principal periódico da concedeu uma entrevista exclusiva à publicação que foi divulgada hoje, um dia após o fim da visita oficial do petista à Europa, né? O El País destacou a fala de Lula sobre a paz e o fim da guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro defendeu o diálogo e disse que apenas aqueles que estão fora do conflito é que podem pará-lo. O jornal também destacou uma declaração do presidente brasileiro sobre o 8 de janeiro. E Lula disse o seguinte à publicação: "Não tenho dúvida de que Bolsonaro tentou dar um golpe. Estamos convencidos de que tudo foi organizado por Bolsonaro e sua equipe." O petista também falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Afirmou que vai atuar fortemente nas negociações, mas que a atual proposta ainda é, abre aspas, impossível de aceitar e que o Brasil vai propor mudanças, sem detalhar quais seriam. Vejam que coisa. Olha só, vocês todos leram aqui no Brasil, eu me lembro de duas senhoras dizendo isso, mas certamente foi mais, senhores também, que o Lula, com as suas declarações sobre a Ucrânia, tinha inviabilizado o acordo Brasil-Mercosul, a União Europeia-Mercosul. Vocês ouviram isso, não ouviram? Ouviram. Leram. Que é o que eu falo. Não escreve. Bebe, mas não escreve. O Lula está dizendo, como está, eu não topo acordo. E sabe quem está defendendo o acordo? Quem defendeu o acordo ontem, com todas as letras? Quem foi que defendeu o acordo com todas as letras, Vale Bene? O presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Ele confirmou a disposição de trabalhar para que a assinatura desse acordo se concretize ainda em 2023, ainda nesse ano. Para ele, o momento de grandes desafios que vive o mundo é propício para que a parceria entre os dois blocos se efetive. A declaração foi dada ontem durante o encontro que ele teve com o presidente Lula em Madrid. Segundo Sánchez, são poucos os pontos em que precisa haver ainda ajustes até que se firme o acordo, e a disposição dele é estreitar as relações entre os dois blocos. E o rei da Espanha, né, comentou também o golpe no Brasil. Eu quero saber o seguinte, vai ter vídeo ou não vai ter vídeo? O do rei da Espanha está aqui, foi o que entrou primeiro errado. Tá. Então vamos ler a retranca e vamos dar o vídeo. Vamos então falar sobre o rei Felipe VI, né? O presidente Lula também visitou ontem o rei da Espanha no Palácio Real, almoçaram juntos, foi o último compromisso. Eles almoçaram e discursaram. No discurso, Lula agradeceu a recepção do rei e o fato dele ter vindo para a posse presidencial em janeiro. Lula também voltou a fazer um apelo pela paz no mundo. Já o rei Felipe fez elogios ao presidente do Brasil e falou sobre o ataque golpista de 8 de janeiro aqui no país. A gente tem esse trecho do rei da Espanha. Senhor presidente, todos fomos profundamente impactados com 8 de janeiro, que tentaram minar a democracia e o Estado de Direito no Brasil, mas também fomos confortados pela resposta firme e inequívoca de toda a população brasileira, a sociedade e as instituições que usar o apoio ao governo do senhor. Essa resposta foi um sinal da saúde da democracia no Brasil, um valor apreciado na nossa civilização que custou muito esforço para alcançar e que dia a dia devemos defender sem baixar nossa guarda. Como bem falou Paulo Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. Olha, eu fico até... Olha que coisa... Então, assim, na Espanha, o primeiro-ministro, chamado presidente lá, defendendo o acordo União Europeia-Mercosul e pedindo o acordo. O Lula, na verdade, dizendo por enquanto não dá. Não há prejuízo nenhum na relação do Lula com a União Europeia. Isso foi uma invenção dos enfesados daqui, na má etimologia, cheios de fezes, né? O rei da Espanha, citando aquele que é um dos pensadores e escritores e intelectuais brasileiros mais citados no mundo, Paulo Freire, que as tias e os tios golpistas gostam de xingar nas manifestações sem nem saber quem é, né? Porque os esgotos que veiculam o seu pensamento
atacam Paulo Freire também sem saber quem é. Essa é a verdade dos fatos.